Salmo 127, versículo 1, a parte A deste versículo. A Bíblia nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que... Vamos repetir todos essa primeira parte? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre minha família, minha identidade. E aí, quando nós olhamos para este versículo do Salmo 127, nós podemos perceber que a casa, que é aquele lugar onde nós nos sentimos seguros, é aquele lugar onde nós nos sentimos acolhidos, o lugar onde nós recebemos proteção, o ambiente em que nós entendemos que é um ambiente seguro e confiável para nós. Esse lugar é colocado como aquele lugar que recebe uma proteção soberana de Deus. Deus tem um prazer especial em proteger a família e em cuidar da família. Não devemos nos esquecer que esta foi a primeira instituição organizada e fundada pelo Senhor. A instituição família é a primeira fundada na história da humanidade e o próprio Deus a estabeleceu. Quando Deus olha para o homem e o vê sozinho, diz: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus forma uma companheira e a partir dos dois surge então a família. O salmista não descarta a responsabilidade de cada um de nós com a família. Ainda que ela esteja no centro da vontade de Deus, e ainda que Deus tenha um prazer especial em proteger e guardar e abençoar a família, isso não descarta a nossa responsabilidade. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa dizer que eu e você temos responsabilidades no modo como estamos edificando a nossa casa, no modo como edificamos a nossa família. E aí, quando nós pensamos na ideia de edificar, primeiro nós pensamos numa construção física que surge a partir de uma base em que não existe nada ali. Aquele é um conceito da engenharia civil, em que você começa a levantar uma casa física com seus alicerces, com suas paredes, com suas vigas, com telhado, e você então se dá conta de que aquele ambiente é um ambiente construído para acolher um núcleo familiar. Esta é a ideia de casa que nós temos. E a ideia de edificar parte, portanto, deste ponto zero, de um terreno, e a partir dali o surgimento de uma casa. Isso me faz lembrar do ano de 2003, quando começou a construção da nossa casa. Nós morávamos no Tirol nessa época e a nossa casa estava sendo construída lá em Nova Parnamirim, e nós tínhamos o prazer de ir quase todos os dias lá para ver o início da obra, preparação do terreno, o lançamento ali dos alicerces, a construção das paredes, e a gente foi acompanhando e vendo a evolução daquela construção até que ela ficou pronta, e no dia 1 de maio de 2004 nos mudamos para aquela que é a nossa casa. E que alegria é poder acompanhar a construção de uma casa desde a base, não é? Então nós podemos pensar neste conceito, mas também nós podemos pensar no conceito da edificação de uma forma mais subjetiva, em que edificar pode também trazer a ideia de uma fundação de valores, de conceitos, de uma filosofia, de alguns princípios que vão tangenciar aí a relação das pessoas no ambiente da sociedade.
Então, edificar pode ter aquele aspecto de fazer uma coisa física, mas pode ter também aquele aspecto de construir valores que norteiam a nossa caminhada. Nesse sentido, tem muita gente relativizando o conceito de família. Nesse sentido, tem muita gente achando que família é algo que se constrói meramente a partir de uma conceituação social. E aí temos aqueles que desprezam a família dentro da perspectiva divina e querem construir uma família a partir dos seus conceitos de valores de uma sociedade enferma, com toda sorte de enfermidade que acompanha a nossa sociedade. Qualquer que seja a aplicação, edificar diz respeito aos fundamentos, aos pilares, às estruturas em cima das quais as ideias ou as coisas são construídas. E o que o salmista está evocando quando ele traz então essa palavra do Salmo 127 Primeiro eu quero pensar com os irmãos que ele está trazendo a ideia de que a identidade da família, ela nasce no coração de Deus. A identidade da família surge no coração do Senhor. Ele é o verdadeiro arquiteto, ele é o verdadeiro engenheiro, ele é o verdadeiro construtor da família. Talvez você não perceba a sua família como uma dádiva de Deus, porque há uma série de imperfeições no ambiente da sua família, e você então talvez não tenha aquele coração agradecido em perceber a sua família como sendo uma dádiva do Senhor. No entanto, Deus é aquele que arquiteta, que planeja e que constrói a família. Deus é aquele que promove a primeira aproximação entre duas pessoas distintas, tão diferentes uma da outra, e faz dessas unidades ou dessa diversidade, ele faz uma unidade para formar um só corpo. Adão e Eva são unidos por Deus e abençoados por Deus. O casamento, portanto, nasce nesse contexto de pureza, nesse contexto de integridade, de intimidade do homem e a mulher, mas também de intimidade deles com o Senhor. É nesse ambiente que surge a família e a partir dela, todos nós viemos a existir. Naquele ato do Senhor havia uma intencionalidade de Deus. Havia um propósito do Senhor em estabelecer aquela unidade. Deus confia à família o privilégio e a honra de levar adiante o seu plano de criar uma espécie à sua imagem e semelhança. O Senhor faz o homem e a mulher e diz que tudo agora é perfeito, tudo é muito bom, e Ele o faz à sua imagem e semelhança, então Ele dá uma ordem, e essa ordem significa que essa espécie deveria se reproduzir. No dia de ontem, após sair da hemodiálise, eu fui juntamente com Jaime visitar Lucas. Lucas é o bebezinho de Tayara e o Wildson. E nós fomos lá no hospital visitá-lo. E ver uma criança chegar é como que ver um Deus que diz para a humanidade: apesar de tudo, eu continuo acreditando no homem feito à minha imagem e semelhança. A chegada de cada criança a este mundo traduz a esperança que Deus deposita na humanidade. Ainda que a humanidade tenha trazido muitas decepções ao coração do Senhor, mas isso traduz que Deus continua a acreditar na espécie humana. Portanto, nós podemos entender que a família, ela tem a sua identidade nascendo ali na pessoa de Deus, é formada
pelo Senhor. Em segundo lugar, nós entendemos que Deus estruturou a família em fundamentos firmes, fundamentos sólidos. Os pilares da família, meus irmãos, dizem respeito aos valores que as sustentam. Veja, os irmãos, numa família saudável, e aqui eu quero destacar a palavra família saudável, nós esperamos que haja respeito. O respeito é um dos fundamentos de uma família saudável. Quando não há respeito, há uma disfuncionalidade na pessoa que convive com um ambiente de desrespeito. Você não pode esperar que amanhã sua filha seja uma boa esposa se você, mãe, é alguém que agride o seu esposo, é alguém que desrespeita o seu marido na presença da sua filha, é alguém que despreza o seu marido. Você não pode esperar que mais tarde ela seja uma boa esposa, porque ela vai reproduzir aquilo que ela vê no exemplo de casa. Você não pode esperar que o seu garoto, uma criança que está ali pronta para receber tudo aquilo que lhe é ensinado, seja de uma forma intencional ou não, mas a criança está ali pronta para aprender aquilo que é o exemplo dos pais. Você não pode esperar que amanhã ele seja um bom esposo, um respeitador de mulher, se você mesmo não respeita a mulher que está na sua casa, que é a mãe dele. Se você a trata com grosseria, se você é indelicado, se você é desrespeitoso, você não pode esperar que mais tarde essa criança reproduza algo diferente. O que faz com que nossa sociedade seja tão doentia hoje, em se tratando de famílias, porque há muita desfuncionalidade no tocante a esse pilar, a este valor do respeito. E apesar de nós termos um ambiente de muitas informações, mas as pessoas estão agressivas e muitas vezes atropelam aquilo que seria o direito do outro e faz com que o ambiente seja um ambiente hostil, e este exemplo passa para outras pessoas. Este é um dos valores em cima dos quais uma família se fundamenta. Um outro valor diz respeito ao cuidado. Família é ambiente em que uns cuidam dos outros, em que uns protegem os outros, em que uns zelam pelos outros. Quando duas pessoas se unem pelos votos do matrimônio, no altar há uma promessa. O voto do altar é de que eles estarão cuidando um do outro, quer na doença, quer na saúde, na pobreza, na riqueza. Então há um voto de mutualidade, de reciprocidade, de companheirismo, que se traduz em cuidado entre os cônjuges. E isso vai atingir ou vai perpassar para a vida dos filhos. Se os filhos percebem um pai cuidadoso com a sua mãe, uma mãe cuidadosa para com seu pai, eles vão aprender também a cuidar uns dos outros. O ambiente, um outro pilar em cima da qual a família se fundamenta é o pilar da confiança. Quando rui o pilar da confiança, o ambiente da família se torna um ambiente hostil, um ambiente de desconfiança e de insegurança. Daí porque na relação marido e mulher, na relação namorado e namorada, na relação noivo e noiva, não se admite traição, porque a traição é uma das formas de quebrar a confiança, que é um pilar fundamental da relação conjugal. E quando esse pilar se quebra, é preciso que haja muita graça para que haja liberação de perdão, para que haja confissão de culpa, liberação de perdão e aceitação desse perdão, de modo que, assim como a graça do Senhor cobre a nossa multidão de pecados, que a graça entre marido e mulher também cubra os pecados dos outros, de modo que aquilo que é perdoado não fique aflorando toda vez que vem um conflito, uma discussão. Porque se você libera o perdão,
você está dizendo: eu conscientemente estou escolhendo esquecer disso. Ainda que a sua memória lhe traga o fato, mas você está escolhendo esquecer. Quando Deus nos perdoa, Deus não sofre de amnésia. Quando Deus nos perdoa, é porque Ele escolheu esquecer ou apagar aquilo que nos acusava diante dEle. Então, quando você decide perdoar, você está conscientemente dizendo: eu não quero mais levar em conta isso, porque eu estou decidido a perdoar e dar uma nova oportunidade. Mas seguramente a confiança é um pilar que precisa ser zelado na relação familiar. A intimidade é um outro pilar. Uma intimidade que deve acontecer sob a bênção de Deus, sob a bênção do casamento. A intimidade que permite com que duas pessoas distintas se tornem uma só carne. Quando o homem se deita com uma mulher e eles têm uma relação íntima, ambos tornam uma só carne. E essa relação, para que ela tenha um grau de intimidade abençoado pelo Senhor, precisa acontecer dentro do casamento. Por isso, jovens e adolescentes, segurem a onda. Não se deixem levar pela tentação e sedução do corpo, dos seus hormônios. Entenda que qualquer tentação que venha sobre você, está em você o poder de dominar. Deus concede a você o poder de resistir à tentação. Por isso Jesus ensina: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você adolescente, você jovem que está namorando, está vivendo uma situação de hormônios aí à flor da pele. Então, se você não mantiver uma atitude de vigilância, você cede à tentação, ao impulso da carne, e quando você olha para trás, vem um remorso, arrependimento, e você vai dizer para si mesmo: não era isso que eu queria. E aí você entra no casamento com uma mancha, com uma mácula, com um sentimento de culpa. Aí é preciso se apropriar da graça, do perdão do Senhor, para que isso não seja um peso no seu casamento. Há muitos casamentos que sucumbem diante dessa queda prévia, não conseguem lidar depois com a culpa e acabam sucumbindo. A intimidade é um pilar para a família, bênção de Deus, mas deve acontecer no casamento. Família é lugar de reciprocidade, família é lugar de solidariedade. A solidariedade que nos leva muitas vezes a fazer sacrifícios pelos outros. No ambiente da família, as pessoas estão prontas a dar aquilo que elas podem dar para que o outro esteja bem, quando nessa família ela é marcada por um ambiente saudável. Fechando tudo isso, nós poderíamos mencionar muitos outros, mas tem o amor, que é aquilo que vai dar ligadura entre as relações, vai promover fortalecimento. Sem amor, tudo isso pode se tornar muito passageiro. Esses valores, eles estão presentes na sua casa? Esses valores fazem parte da sua relação familiar? Que outros valores você pode trazer à sua mente agora, que fariam parte da sua vida familiar? A família, no padrão bíblico, marido, mulher e filhos, foi idealizada pela Trindade eterna. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todas as outras coisas foram criadas pela ordem do Senhor. Faça-se isso, faça-se aquilo outro, e assim foi. Na hora de criar o homem, o Senhor chama a Trindade e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali Deus cria o homem e a mulher, tomando como referência, usando como paradigma a própria Trindade. Daí porque nós temos algo que nenhuma outra criatura deste mundo tem. Nós temos, se você é um tricotomista, alma, corpo e espírito. Se você é um dicotomista, você vai dizer que tem alma e tem corpo. Mas o fato é que todos nós refletimos em nós mesmos algo que vem de Deus.
a Trindade estava ali, executando esta obra, e a família traz essa compreensão da Trindade divina. A família surge, portanto, dentro desse paradigma. A identidade da família foi planejada pela Trindade Santa. Em Eclesiastes 4:12, a Bíblia nos diz: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Este é um texto bíblico que está falando de alianças. Alianças muitas vezes comerciais, alianças entre duas partes distintas, mas também nós aplicamos muitas vezes a realidade da família. E entendemos que essa terceira dobra aí é a presença de Deus nessa família, neste lar. Os dois têm uma força em si mesmos, mas quando essa família tem a bênção do Senhor e a presença do Senhor, então ela se torna muito mais resistente. Em quarto lugar, a família, enquanto instituição, desfruta da proteção de Deus. Uma prova disso, meus irmãos, é que ao longo da história a família tem sofrido vários ataques. O primeiro ataque que a família sofreu se deu no próprio Éden, na tentação. Quando o tentador coloca diante das primeiras criaturas a tentação e elas sucumbem, ali está havendo um primeiro ataque do diabo. O segundo ataque vai acontecer também na primeira família, que é o fratricídio, que é a morte de um irmão por um outro irmão. E aí nós vamos ter ali um primeiro momento trágico de uma família vivendo essa realidade. De forma que nós temos ali ataques violentos na primeira família que acomete casal criado por Deus. E desde então a família vem sofrendo vários ataques. Mas apesar de todos esses ataques, a família tem resistido. Desde o começo ela vem sofrendo ataques, mas ela vem resistindo ao longo dos séculos. Um dos ataques que a família sofre na nossa sociedade moderna é aquilo que nós podemos chamar de um ataque da sua identidade. Você não é quem o Criador diz que você é, homem ou mulher. Assim, muitas pessoas hoje têm sido alvo desse tipo de ataque. Você não é quem Deus disse que você é quando te criou. Criou você homem ou mulher. Mas para muitos você não é isso. No dia 29 de janeiro último, uma nota na imprensa divulgava que atualmente 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas, na USP, em São Paulo. Desse total, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos. E 100 são adultos a partir de 18 anos de idade. 380 pessoas na fila de um hospital público para fazer gratuitamente uma mudança de sexo. O que entende uma criança de 4 anos de idade que ela pode escolher ser homem ou mulher nessa faixa de idade? O que um adolescente tem de maturidade para fazer esse tipo de escolha? O fato é que verdadeiras mutilações estão acontecendo com a aquiescência do Estado, das autoridades, com a aquiescência do país, mutilações que estão acontecendo por induções e que lá na frente vai trazer muita dor e sofrimento a muitas pessoas quando de fato se derem conta de quem elas verdadeiramente são. Nós podemos dizer então que um dos ataques que a família sofre hoje é na sua identidade. Um outro ataque que a família sofre hoje é nos papéis.
homens que abdicam de suas atribuições, mulheres que querem assumir o papel dos homens. E há uma dificuldade então de cada um se perceber no seu lugar, cumprindo o seu papel e cumprindo as funções para as quais o Senhor lhe designou. Há um outro ataque no campo da hierarquia. Quem assume a liderança da casa? Quem tem o papel de liderar no ambiente da família? Outro dia eu vi uma imagem bem sugestiva de uma reflexão nessa questão. Uma criancinha aí de uns 5 para 6 anos de idade vai atender alguém que chama à porta, e esse alguém, um adulto, disse que queria falar com o chefe daquela família. E aquela criancinha vai lá dentro, espera um pouquinho, vai lá dentro e traz um carrinho de bebê e empurra o carrinho de bebê, uma criancinha ali de meses, menos de 1 ano de idade. E aí aquele que estava à porta diz: não, mas eu queria falar com o chefe da casa. Aí a criança de uns 5 para 6 anos diz: mas é ela. E aí a criancinha no carrinho de bebê abre o sorriso, e o cidadão que está à porta abre um sorriso para ele, que gracinha. Aí a menininha de 5 para 6 anos vai e diz: mais um que se rendeu a ela. A ideia que aquela mensagem passa é: em muitas famílias, a criança está mandando em casa. Em muitas famílias, a criança ainda prematuramente está dando as ordens, está comandando os adultos. Parece que em algumas famílias os pais estão perdendo o medo de dizer quem é que tem a palavra final naquele ambiente. E a criança às vezes quer dar a palavra final, e os pais às vezes vão aceitando isso, vão achando interessante, e quando se dão conta já não tem mais voz altiva com os filhos. É preciso que haja um papel claro e o lugar da hierarquia de cada um na sua casa. Pai, mãe, filhos, cada um saber o seu lugar. Um outro ataque é aquilo que eu chamo aqui de despersonalização. O conceito de uma sociedade líquida penetrou na família. O que é certo para os pais já não é certo para os filhos. Aquilo que é um valor fundamental para os pais não é um valor fundamental para os filhos. Aí você tem uma relativização dos conceitos, das implicações desses conceitos, e você tem então os choques de geração. Há aquilo que nós podemos chamar também de secularismo, o que a Bíblia aponta como frutos da carne, para muitos não tem nada a ver. Aquilo que a Bíblia nomeia como próprio do homem pecaminoso, o adolescente, o jovem que muitas vezes não tem uma consciência santificada, ele vai dizer: pai, mãe, isso não tem nada a ver. E com isso vai relativizando a sua vida, vai relativizando a sua caminhada espiritual. Temos aquilo que nós podemos chamar de dessacralização. Muitas famílias estão corrompidas pelo pior de todos os pecados, de todos os vírus, que é o pecado. O ambiente do lar já não conserva mais o sagrado. Não se tem mais a prática da oração em família. A família cristã se porta como uma família qualquer, na hora da sua refeição, por exemplo, que não para agradecer a Deus, por exemplo, a refeição. Se comporta como outra família qualquer, que não para agradecer a Deus pelo dia, não ensina os seus filhos a orar, não ensina os seus filhos o temor do Senhor. Há uma dessacralização, há uma remoção do sagrado do ambiente da família, quando Deuteronômio nos ensina exatamente o contrário, fazer do nosso lar um ambiente tão sagrado que quer à mesa, quer andando, quer trabalhando, comendo, a gente deve ensinar a palavra o tempo todo, usar das oportunidades do dia a dia para ilustrar na vida dos filhos a graça, o amor, a provisão, o cuidado de Deus, de modo que o seu filho, a sua filha cresça num ambiente em que ele possa perceber: o pão que temos à nossa mesa
é Deus que nos dá pela sua graça. O papai que sai todos os dias para trabalhar, é Deus que abençoa o papai que sai para trabalhar, porque Deus deu a saúde, deu a capacidade a ele, abriu as portas de um emprego, e ele vai e trabalha, ele traz o sustento, e o sustento é bênção de Deus, porque tudo vem das mãos do Senhor, e daquilo que é do Senhor nós devolvemos a ele. Então, ensinar os filhos a ver o sagrado naquilo que acontece no nosso dia a dia. Um outro ataque diz respeito ao isolacionismo, ou isolamento dentro da própria casa. Observe uma família sentada à mesa de um restaurante, cada um com seu celular e não conversam mais entre si. Ou dentro de casa, o filho se comunica com os pais pelo WhatsApp, é o tempo todo lá no quarto, só vem para a sala na hora de comer, e quando vem, há um isolacionismo muito grande em muitas famílias. É preciso olhar esse tipo de ataque que enfraquece as relações. Talvez alguns pais aqui tenham sido criados naquele ambiente que todos se sentavam ao redor da mesa, e ao redor da mesa havia refeição em comum, não existia televisão ligada na sala, as pessoas conversavam entre si, e naquele ambiente muitas vezes as coisas eram trabalhadas, tratadas. Era aquele ambiente que o pai e a mãe perguntava pelo filho como é que estão as coisas na escola, como é que está a sua vida, como é que está o ambiente com os amigos. Então nesse ambiente a família interagia e conversava entre si. O isolamento hoje faz com que cada um vá cultivando a sua vida de uma forma muito individual. E aí nós temos muitas vezes aquela sensação de que os filhos estão seguros nos seus quartos, quando o quarto com um computador é o ambiente mais inseguro para ele, onde ele fica vulnerável. Temos uma outra fonte de ataque, que é o hedonismo, é o prazer. Viva o prazer acima de tudo, você merece ser feliz, parece ser a tônica da nossa geração. Viva o prazer. Parece até propaganda de cigarro, né? Hoje isso não existe mais na nossa televisão, mas alguns mais velhos se lembram que propaganda de cigarro vinha sempre acompanhada da ideia do prazer, né? O hedonismo, onde você merece ser feliz acima de qualquer coisa. Uma das razões para esses ataques, meus irmãos, é porque quando houve a queda, Deus anunciou ali para a serpente que do descendente da mulher nasceria alguém que lhe esmagaria a cabeça. Se a serpente teria o poder de ferir o calcanhar do homem, do descendente do homem e da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o diabo, dia muito, ficou sabendo que um dia alguém viria para esmagar o seu poder. E quem nasceu e esmagou o poder de Satanás? Jesus Cristo. Quando Jesus é levantado na cruz, ali ele está esmagando o poder do pecado. O pecado escraviza, o pecado cativa as pessoas ao lado das trevas, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado cria um grande distanciamento entre o homem pecador e o Deus Santo. Então o pecado tem esse poder de nos separar do Senhor, e o pecado é o instrumento do diabo para oprimir as pessoas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado é a morte. Então, na cruz, Jesus esmaga o poder do pecado quando nós nos identificamos com Jesus, reconhecemos como nosso Salvador e Senhor, pedimos a Deus o perdão e o Espírito de Deus vem habitar na nossa vida. Aí o Senhor nos torna uma nova criatura espiritualmente falando. Então ali estava o Senhor esmagando o poder de Satanás por meio do pecado. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele está esmagando o poder da morte. E a morte é o último inimigo a ser vencido. Então nós temos na crucificação e na ressurreição
o estabelecimento da mensagem que Jesus veio pregar quando chegou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino começa com a encarnação de Jesus, e o reino agora toma forma consistente com a ressurreição de Jesus. Então nós estamos vivendo a realidade do reino de Deus. Nós somos parte do reino de Deus. O reino de Deus está neste mundo por meio daquilo que Jesus fez. Então ali Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. Talvez o diabo na crucificação estivesse achando que ele venceu. Mas quando acontece a ressurreição, aí ele percebe que a sua derrota aconteceu ali, na crucificação de Jesus. Portanto, Satanás já sabia disso desde o começo, e todo o esforço dele é para confundir a identidade da família e a tentar afastar a família do Senhor. Uma frase que foi muito repetida na campanha de oração que aconteceu agora no mês de maio pelas famílias é: nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser. Nossa identidade é definida por quem nos criou, Deus. Isso é importante porque neste momento tem muita gente dizendo: olha, você escolhe o que você quer ser quando você crescer. Você escolhe se você quer ser homem ou mulher quando você crescer. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser. Nossa identidade é definida por quem nos criou. E quem nos criou foi Deus. Os ataques sofridos pela família são, sobretudo, um esforço do diabo para frustrar o plano de Deus em propagar no mundo a sua imagem e semelhança, ou seja, destruindo a família, destrói-se o principal pilar que dá sustentação à sociedade e à raça humana. Foi na família de Adão e Eva que a espécie foi reproduzida. Foi na união de Abraão e Sara que Deus cumpriu a promessa de levantar um povo escolhido. Foi na união de Arão e Joquebede que Deus trouxe Moisés ao mundo e ele foi o libertador do povo de Israel. Foi da união de Zacarias e Ana que Deus trouxe ao mundo João Batista e ele se tornou o precursor de Jesus. Deus usou a estrutura de uma família, Maria e José, para trazer Jesus, o Salvador, ao mundo. Ele é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente, como Gênesis 3 já havia falado. A família, portanto, meus irmãos, está no centro da vontade de Deus. Ele fez o primeiro casamento. Jesus celebra o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. E quando Jesus celebra aquele milagre, ele está deixando uma mensagem ali. E a mensagem é: família, casamento é lugar de alegria, é lugar para celebrar a vida. O vinho está muito associado à alegria. Jesus transforma a água em vinho e Jesus está dizendo: família é lugar de alegria, é lugar em que as coisas boas devem acontecer. Aí você olha para a sua família e diz: mas na minha família tem tanta coisa triste que aconteceu, o que acontece. Essa é uma realidade para muitas famílias, mas esta não é a regra para todas as famílias. Se muita coisa triste aconteceu na sua família, você pode reproduzir uma família que não precisa reviver aquilo que você viveu na sua família anterior. Você pode começar uma nova família, ou você pode começar a sua família, tendo agora novos elementos para que a sua família seja saudável, seja estruturada sob a bênção do Senhor. A palavra do salmista
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ela é uma palavra que procede para todos os tempos e procede para nós também. Não podemos fugir à responsabilidade de edificar a nossa casa, de edificar o nosso lar, a nossa família, ainda que Deus esteja trabalhando pelo bem da nossa casa, da nossa família, ou ainda que Deus não esteja permitindo que a família venha sucumbir diante de tantos ataques. Mas é preciso perguntar, quais os ataques que a sua família estaria sofrendo nesse momento? Que tipo de ataque vem à sua mente, a sua família poderia estar sofrendo nesse instante? Como você pode pedir a Deus para proteger a sua casa, proteger a sua família, proteger o seu lar? Talvez o seu lar seja um ambiente muito rancoroso, alguma situação que criou uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura foi perpassando a vida de um e de outro, e o ambiente da sua família é um ambiente amargurado. Pede a Deus a graça de liberar o perdão. Pede a Deus que coloque no seu coração a capacidade de perdoar aquela maldade da sua mãe, aquela maldade do seu pai, aquela maldade do seu irmão, da sua irmã. Pede a Deus essa graça, para que você tenha a alegria de olhar para a sua família e ver como um ambiente que Deus reservou para você. Quem é que está na sustentação dos pilares da sua família? São os valores do Senhor ou são os valores da nossa sociedade? Que tipo de base a sua família tem? Aqueles que estão construindo seus lares com base nos conceitos da sociedade, estão, como diz lá o ensinamento de Jesus, estão lançando fundamentos sobre a areia. Na hora da tempestade, essa casa não resiste, esse lar não resiste, e nenhuma família está livre da tempestade. A tempestade que vem com uma enfermidade grave, a tempestade que vem com um desemprego, a tempestade que vem com um divórcio, a tempestade que vem com uma morte. As tempestades acontecem. Se a nossa família não estiver bem fundamentada, bem firmada, ela sucumbe. Se os valores que sustentam a sua família são os valores de uma sociedade pervertida, isso certamente não vai dar sustentação na hora da crise. Quem está na sustentação dos pilares da sua família? Qual o papel de cada membro da sua família na estruturação de seu lar? Qual o seu papel, mãe, mulher, pai, esposo? Qual o seu papel, filho? Tenha consciência do seu papel e entenda o seu lugar na sua casa. Há lugar para Deus na sua família? Há o hábito de ler a palavra do Senhor? Você cultiva um ambiente de oração com os da sua casa? Você é alguém que transfere referência de fé para os membros da sua família? Os seus filhos veem em você, pai, mãe, um exemplo de fé? E aqui eu me lembro da minha mãe, uma senhora simples, uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. O pai da minha mãe é de um tempo em que a ignorância nessa área prevalecia. Meu avô era uma pessoa excelente, um homem muito bom, mas na cabeça dele, lá dos anos 50, filha dele, alguém que nasceu numa roça, lá na área rural, filha dele não deveria estudar para não ficar escrevendo carta para namorado. Era a ideia. As últimas filhas conseguiram estudar, escolarizadas, mas a minha mãe era mais velha, então as primeiras sofreram mais. E a grande frustração dela era essa: mal sabia assinar o nome, mas era uma mulher muito sábia, uma mulher muito temente a Deus. Poucos versículos memorizados, mas alguém de oração. E eu e meus irmãos nos lembramos de como ela era uma intercessora, de ficar ali aos pés da sua cama. Muitas vezes nós não a víamos, mas só ouvíamos
ela balbuciando as suas orações. Deus honrou as orações dela, porque todos os seus filhos são servos do Senhor hoje. E ela foi de uma época em que a família tinha muitos filhos. Minha mãe teve 7 filhos. Faleceu aos 52 anos de idade. Meu pai ficou viúvo aos 60. Aliás, antes dos 60. Casou novamente, teve mais um filho aos 60 anos. Hoje nós somos 8, todos vivos e todos crentes no Senhor. E eu trago então o exemplo da minha mãe, que nos transferiu um exemplo de fé. Você transfere referência de fé, de devoção, de comunhão, de espiritualidade para os da sua casa? O salmista não disse que não devemos trabalhar por nossas famílias. O que ele disse é que se Deus não estiver conosco na construção, em vão trabalham os que a edificam. Nosso trabalho será em vão, mas isso não retira a nossa responsabilidade de trabalhar pela saúde de nossas famílias. A questão que se impõe, meus irmãos, é que nós precisamos trabalhar, precisamos edificar nossas casas, precisamos erguer os bons valores em nossa família, mas precisamos estar do lado certo, e o lado certo é andar no temor do Senhor. Precisamos que o Senhor nos oriente, nos instrua, nos capacite, nos abençoe em toda essa jornada. Deus nos fala por meio da sua palavra e nos revela a nossa verdadeira identidade. Minha família, minha identidade tem a ver com o modo como eu trabalho a minha relação vertical. A minha relação com Deus é saudável? A minha relação horizontal com os da minha casa, com os que estão ao meu redor, tende a ser saudável também. A minha relação com Deus é distorcida, é doentia, é frágil. A minha relação horizontal tende a ser frágil também. Precisamos, portanto, cultivar uma boa relação com Deus, porque em Deus o homem, o cristão, encontra o sentido da sua existência. E a sua identidade, bem definida na sua relação com Deus, vai atravessar a sua relação com o mundo, com o ambiente, e vai dar clareza da sua identidade, da identidade da sua família também. Então, que o Senhor nos ajude a que sejamos assim, família segundo o coração de Deus, e que nós possamos replicar neste mundo o exemplo de uma família que agrada ao Senhor. Amém? Queira o Senhor derramar a sua graça sobre nós. Vamos orar. Pai, eu quero bendizer o teu nome, dar graças por este momento, dedicar a ti, ó Deus, cada família que aqui se encontra nesta noite, aquelas outras que nos escutam de uma forma remota. Que o Senhor esteja trazendo saúde às nossas famílias, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a identidade de cada um no seu ambiente familiar, e que o Senhor esteja removendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não honra ao Senhor, e esteja, ó Deus, santificando as nossas famílias. Venha o Senhor nos fortalecer na fé, no amor, na comunhão. Venha o Senhor nos dar a graça, ó Pai, de inspirar aqueles que estão na nossa casa, seja os nossos filhos, seja o nosso cônjuge, mas que a nossa vida, ó Pai, seja uma inspiração na vida daqueles com quem nós convivemos. E que o Senhor esteja fortalecendo os fundamentos de cada família cristã, trazendo à memória e ajudando cada um a resgatar os valores que fazem diferença. Valores como respeito, como a confiança, como o cuidado, como, Deus, a solidariedade. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos ajudando nessa jornada e tornando as nossas famílias, famílias saudáveis para a glória do teu nome. A ti dedicamos cada uma dessas casas, ó Pai, e pedimos a tua misericórdia e que o Senhor continue a edificar as nossas vidas e a proteger as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém.